Agora vamos para a pauta principal do dia, matéria aí também, furo da Cruzoé, que trouxe, aí teve acesso à quebra de sigilo do Queiroz, né, de sigilo bancário e fiscal do Queiroz, e aí descobriu que o Queiroz repassou para Michele Bolsonaro muito mais dinheiro do que se pensava, né? Vocês vão lembrar que quando surgiu essa história da rachadinha, tinha lá uns cheques, né, que somavam ali 24 mil reais, uns cheques para a Michele, depositados na conta da Michele Bolsonaro. O Jair Bolsonaro saiu nervoso, até atacou a imprensa, dizendo que aquilo ali era um empréstimo, né, um pagamento por um empréstimo que ele tinha feito. Ele até falou, não, o empréstimo é de 40 mil, né, que eu fiz para ele e estava pagando, aí, devolvendo esse empréstimo. E na verdade, o Ministério Público nas investigações não encontrou nada, nenhum tipo de pagamento, né, algum dinheiro que tenha saído do Bolsonaro, da conta do Bolsonaro, que tenha sido entregue ao Fabrício Queiroz como empréstimo. E agora a Cruzoé então descobre que a versão dada pelo presidente da República é mentirosa, derrubou totalmente, quer dizer, deu um checkmate, desculpem o trocadilho, mas um checkmate aí na versão do Bolsonaro, que tá caladinho, ainda não achou a desculpa que vai dar para esse episódio. Tá aqui a matéria, mais cheques para Michele. Cadê o vídeo? Solta o vídeo do Bolsonaro. O que ele falou naquela época, o Freitas? O senhor que emprestou o dinheiro ao Queiroz, não entendi muito bem aquele trecho. Sim! Aqueles 24... Sim. Não foram 24 mil, foram 40 mil. 40 mil. Você se equivocado. Ó, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, presidente! O senhor comprovante de tudo. O senhor vai tomar... Eu empresto 2 mil reais. O senhor vai tomar alguma atitude sobre essa investigação? Você empresta, fica aqui, tô respondendo. O nível surpreende, né? Realmente. Bom, então, a gente vai falar da matéria? Solta o vídeo CD. Não, vamos falar da matéria primeiro. Aqui o miolo da matéria, essas informações principais que eu destaco para vocês aqui. Os extratos, né, dessa quebra aí do Queiroz mostram que a conta da Michele começou a ser abastecida por ele em 2011. Pelo menos 21 cheques foram depositados entre 2011 e 2018. Michele recebeu do ex-assessor do Flávio Bolsonaro 3 cheques de 3 mil reais em 2011, outros 6 do mesmo valor em 2012, mais 3 de 3 mil reais em 2013. E em 2016, as movimentações bancárias registram 9 depósitos, totalizando 36 mil reais. Os cheques foram compensados em 25 de abril, 19, 23 de maio, 20 de junho, 13 de julho, 22 de setembro, 14 de novembro e 22 de dezembro. Entre 2007 e 2018, período da quebra de sigilo autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro, a pedido do MP, estão registradas como créditos na conta de Queiroz 6,2 milhões de reais. Do total, 1,6 milhão aparecem identificados como recebimentos de salários da PM e da Alerj. Outros 2 milhões estão atrelados a 483 depósitos de servidores do gabinete de Flávio Bolsonaro. O valor pode ser ainda maior, já que foram contabilizadas apenas as transações nas quais Queiroz foi nominalmente identificado. Há ainda 900 mil reais em créditos em dinheiro em espécie sem identificação do depositante. Em 2011, ano em que Queiroz depositou o primeiro cheque para Michele, peraí, aí você mudou, né? Peraí, vamos lá, devagar. O ex-assessor recebeu em suas contas 400 mil reais, uma média de 33 mil mensais. 158 mil depositados em dinheiro. 2012, quando ele fez 6 depósitos na conta da primeira-dama, a renda de Queiroz foi turbinada ainda mais. O PM recebeu 597 mil reais, ou seja, uma média de 49,7 mil reais mensais. Em 2013, o ex-assessor do 01 amealhou 474 mil reais. 2014, mais 473 mil reais. Em 2015, 542 mil reais. Por fim, em 2016, foram creditados a ele 696 mil reais. Uma média mensal de 58 mil reais, sendo 223 mil em espécie.
Com um adendo, como se sabe agora, a partir das investigações tocadas pelo MP do Rio, pelas contas de Queiroz também passaram recursos transferidos por familiares de Adriano da Nóbrega, o miliciano condecorado por Flávio Bolsonaro, que foi morto em fevereiro deste ano. Os extratos registram repasses feitos a partir de contas da mãe, da ex-mulher e de restaurantes ligados a Adriano da Nóbrega. É por todas essas transações tão vultosas quanto suspeitas que os investigados classificam Fabrício Queiroz como o arrecadador de valores desviados da Alerj e intermediador de remessas de recursos ilícitos para os demais integrantes da suposta organização criminosa, entre eles o filho 01 do presidente da República. Bom, é mais um capítulo desta história, desta novela que se transformou o caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro, que o CD Silva resume na nossa videoreportagem. Pode soltar. Em dezembro de 2019, quando ainda fazia as coletivas no Alvorada, o presidente Bolsonaro disse o seguinte sobre depósitos de Fabrício Queiroz para a hoje primeira-dama Michele. Não foram 24 mil, foram 40 mil. Você se equivocaram. Ô, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Ó, pelo amor de Deus. Comprovante. Mas não foram nem 24 mil, nem 40 mil, foram 72 mil reais. E não precisa perguntar para a mãe de ninguém. Basta ler a revista Cruzoé desta semana. A reportagem Mais Cheques para Michele, do repórter Fábio Serapião, informa que a revista teve acesso com exclusividade à quebra do sigilo bancário de Queiroz, autorizada pela Justiça a pedido dos investigadores. Os extratos mostram que a conta de Michele começou a ser abastecida por Queiroz em 2011. Pelo menos 21 cheques foram depositados entre 2011 e 2018, somando 72 mil reais. Tem mais. Posteriormente, reportagem da Folha de São Paulo constatou que a mulher de Queiroz, Márcia Aguiar, repassou para Michele outros 6 cheques, somando 17 mil reais de janeiro a junho de 2011. Somando os cheques do casal, portanto, Queiroz e Márcia repassaram 89 mil reais a Michele. Márcia ficou foragida depois da Operação Anjo, que prendeu seu marido, Fabrício Queiroz, no sítio de Frederic Waissef, em Atibaia, mas ganhou prisão domiciliar por decisão do presidente do STJ, João Otávio de Noronha. O senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, comentou a O Antagonista a reportagem da Cruzoé. Ele deu uma sugestão ao cartão de visitas de Fabrício Queiroz. Queiroz, além de amigo, era um sujeito muito bondoso, porque ele pagava contas da família, ele fazia depósitos, eventuais aplicações, enfim, um verdadeiro diretor financeiro de uma holding familiar. Queiroz, de fato, age como um diretor financeiro de holding. É importante destacar que, em todos os extratos bancários analisados pela reportagem da Cruzoé, não há um depósito sequer de Jair Bolsonaro na conta do seu ex-assessor, nem os 40 mil reais que seriam o montante do tal empréstimo. Se houve, de fato, algum empréstimo, foi feito em espécie. Estão registrados como créditos na conta de Queiroz 6 milhões e 200 mil reais. Ao longo desses 11 anos, apenas 1 milhão e 600 mil aparecem identificados como recebimentos de salários da PM e da Alerj, uma média de pouco mais de 12 mil reais por mês. Outros 2 milhões de reais estão atrelados a 483 depósitos de servidores do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O valor pode ser ainda maior, já que foram contabilizadas apenas as transações nas quais Queiroz foi nominalmente identificado. Pelas contas de Queiroz também passaram recursos transferidos por parentes de Adriano da Nóbrega, o miliciano condecorado por Flávio Bolsonaro e morto em fevereiro deste ano na Bahia. Flávio Bolsonaro empregou em seu gabinete a mãe de Adriano, Dona Raimunda, e sua mulher, Daniele da Nóbrega. Toda holding tem vários negócios, e é o caso da família Bolsonaro. Reportagem da revista Época, publicada no mês passado, revelou que Ana Cristina Vale, a segunda mulher de Bolsonaro, comprou 14 imóveis enquanto era casada com o então deputado federal. 5 deles
com dinheiro vivo. Somados, os apartamentos, casas e terrenos valiam cerca de 3 milhões de reais na data da separação, em 2008, ou mais de 5 milhões de reais hoje, em valores corrigidos pela inflação. Em dezembro do ano passado, o MP do Rio afirmou que Flávio Bolsonaro lavou até 2 milhões e 300 mil reais com transações imobiliárias e com a sua loja de chocolates em um shopping da Barra da Tijuca, a Bolsotini. O amigo Fabrício Queiroz compareceu à inauguração da loja de chocolates em março de 2015. Os investigadores afirmam que as entradas de recursos em espécie na loja Bolsotini coincidiam com datas em que Queiroz arrecadava parte dos salários dos empregados do então deputado estadual. A promotoria identificou que a proporção de pagamentos em dinheiro vivo não era estável ao longo do ano, ela caía durante a Páscoa. Curiosamente, na época em que a loja vendia mais chocolate, as entradas de dinheiro vivo não cresciam da mesma forma. E no fim do ano, em 2015, quando há pagamento de 13º, os depósitos em cash subiram muito. Em nota publicada nesta sexta-feira, o Ministério Público do Rio afirmou que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, não é investigada no inquérito que apura o esquema de rachadinha no gabinete do hoje senador Flávio. A PGR pediu a volta de Queiroz para a cadeia. Atrás das grades ou numa casinha de sapê, o diretor financeiro tem muito a esclarecer. E seus 2 ex-chefes, mais ainda. Se alguém desviar R$1, é culpado. Não pergunte para sua mãe. Leia a reportagem sobre os depósitos de Fabrício Queiroz para Michele Bolsonaro na revista Cruzoé. Saiba como assinar Cruzoé e O Antagonista Mais e ganhe um e-book de Leandro Narlock e Duda Teixeira. Acesse agora oantagonista.com/assine. Muito bem, CD vendendo peixe, olha aí. E para você que quer vir para essa nossa comunidade de antagonistas, ó, o Antagonista Mais, preço promocional 12 vezes de R$ 12,90. A Cruzoé, 12 vezes de R$ 16,90. Só que se você fizer o combo, que junta os dois, você tem acesso aos 2 conteúdos, né? Tanto as reportagens de longo alcance, como a todo o conteúdo aí da nossa cobertura frenética do Antagonista, com aquilo de mais urgente, exclusivo, que vai saindo e a gente dá em primeira mão, e quem recebe em primeira mão é o assinante do Antagonista Mais. Assim como todo o nosso bate-papo com vocês, nossos podcasts, Diogo Mainardi, Mário Sabino, eu, o Diego Amorim, o Renan Ramalho, vocês viram aí, o CD Silva, né? Vários integrantes aí da nossa equipe, o César Feitosa também, que está lá dentro do Palácio do Planalto, trazendo informação em primeira mão para vocês. O combo sai a R$ 22,90 por mês. É muito barato, tá? E se você assinar por 2 anos, sai a R$ 38,90. Bom, tá aqui. A gente vai melhorar esse negócio aqui. Já mandei fazer um vídeo tutorial, porque eu tenho de explicar como é que, né? Tem gente que realmente não consegue acessar porque está assistindo o nosso programa pelo celular. Se você estiver no desktop ou na Smart TV, é muito simples. Você pega o celular, vai lá nesse QR Code que está aparecendo para você na tela, fotografa e você já vai direto lá para a página do formulário de assinante. Se você está no celular, você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó eu aqui. Você vem aqui no izinho que aparece, toca na tela, abre o izinho, clica aqui e vai embora. Viu? Tempo real. E olha, vocês viram aí a história toda desse esquema das rachadinhas. E aí, eu até fui mais cedo no Twitter e escrevi o seguinte. Então não era empréstimo, vocês lembram, né? Ele falou aí, era o empréstimo. Não era. Então não era empréstimo. Como não era venda de carro usado, né? Vocês lembram que o Queiroz, a primeira desculpa dele foi que aquele volume todo de recurso é que ele negociava carro usado. Então, não era empréstimo, como não era venda de carro usado, como não era investimento em imóveis, como não era favor de amigo para pagar boleto para não precisar sair do churrasco. Vocês vão lembrar, né, a desculpa aí esfarrapada do Flávio, que deixou aí um amigo pagar um boleto aí de 14 mil reais. Ele estava num churrasco, não queria sair do churrasco. Bom, só ressaltando aqui que por enquanto a Michele não é alvo do inquérito, não é investigada, tá?
O MP soltou uma nota dizendo que as investigações seguem normalmente sob sigilo, a cargo aí do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção, por designação do Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen. Então, por enquanto, a Michelle não é investigada. Aqui a nota completa, tá? Primeira-dama não faz parte do escopo das investigações sobre a prática de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Só que aí é o seguinte, o que interessa? O pessoal tá aí, tá os bolsonaristas falando, eu vi até aí uns blogueiros, os comentaristas aí, especializados em passar pano, né, para o presidente da República, falando assim, não, mas ela recebeu o quê? 89 mil reais, divide isso pelos anos todos, 7 anos, não é nada, divide isso por mês, é uma mixaria, tentando relativizar, né? Como se crime tivesse que tamanho, né? Claro, do ponto de vista da lei, sim, né? Você recebe a sua pena de acordo com quantas vezes você cometeu determinado crime, com o volume de recursos que você desviou, isso tudo, né? Vai ali na dosimetria da pena. Mas crime é crime, quem rouba 10, rouba 100, rouba 1000, rouba 1 milhão. E não tem essa conversa de que dinheiro não é corrupção, porque é um dinheiro que é do gabinete, né, e tal, sei o que. Não, como assim? É crime sim. Você está desviando, simulando pagamentos de salários para funcionários fantasmas e embolsando essa grana. Claro, tudo isso ainda está sendo investigado, mas cada vez fica mais claro esse esquema. Inclusive, quando a gente confere ali, compara o período de depósitos na conta do Queiroz, percebe que ele coincide com a expansão imobiliária do clã Bolsonaro. Que, aliás, se você for somar o patrimônio, é surpreendente. Eu publiquei mais cedo aqui, ó. A Cruzoé revelou os depósitos em cheque feitos pelo Fabrício e sua mulher, até porque também a mulher do Fabrício também depositou na conta da Michelle entre 2011 e 2018. No período, o ex-assessor movimentou em suas contas volume de recursos incompatível com o salário, como vocês viram na matéria. Os valores, coincidem com o período da expansão imobiliária do clã Bolsonaro. Só no caso de Flávio, o MP suspeita que o hoje senador tenha lavado mais de 2,3 milhões de reais em imóveis e na compra da franquia da Copenhague. A investigação do MP atinge um total de 37 imóveis que estariam ligados ao senador, sua família e à empresa Bolsontini Chocolates e Café. São 14 apartamentos e 23 salas comerciais em Copacabana, Botafogo, Barra da Tijuca e Jacarepaguá. É uma imobiliária. Em 2012, enquanto o então assessor recebia quase 600 mil em depósito em suas contas, o Flávio Bolsonaro e sua mulher compraram, com cheques, 2 imóveis em Copacabana. Esses imóveis, segundo os investigadores, foram declarados por valor inferior ao negociado no mercado. O vendedor teria recebido do casal, além dos 310 mil em cheques declarados, quase 640 mil reais em espécie. Os 2 apartamentos foram vendidos cerca de um ano depois por quase 1,2 milhão. No mesmo 2012, o Jair Bolsonaro adquiriu uma das casas que possui no Vivendas da Barra por 500 mil reais, valor também abaixo do mercado. Outra residência no mesmo condomínio foi comprada em 2009 e declarada por 400 mil. Para o MP, o esquema de rachadinha começou um ano antes, olha a coincidência, em 2008, e durou até 2018, ou seja, uma década de rachadinha. Só nos 3 primeiros anos do suposto esquema, Flávio comprou 10 salas comerciais por valor superior a 2,6 milhões, imóveis que foram vendidos ao fim do período por 3,16 milhões. A quebra do sigilo de Queiroz mostra também que entre 2013 e 2015, quase 1,5 milhão entraram na conta do Queiroz. E foi justamente em 2015 que Flávio comprou a franquia da Copenhague num shopping do Rio, que custa caro. Franquia que, segundo o MP, teria sido usada para lavar mais 1,6 milhão até 2018. Vale lembrar que em outubro de 2016, o PM Diego Sodré, amigo do Flávio, pagou o já famoso boleto de 16 mil reais, não é 14, 16 mil reais, referente à prestação de um apartamento adquirido por Flávio e Fernanda. Aliás, no período analisado pelo MP, Queiroz também pagou 116 boletos de mensalidades escolares e planos de saúde da família do 01, num total de 261 mil reais.
entender o tamanho do negócio? Não é rachadinha, não, é rachadão. 37 imóveis em 5 bairros do Rio de Janeiro. 10 anos pegando dinheiro, desviando o dinheiro e fazendo o que com esse dinheiro? Comprando imóvel, revendendo, comprando, declarando abaixo, sonegando o imposto. Esse é o quadro que está pintado pelo Ministério Público, não sou eu que estou falando. Esse é o quadro que está pintado. Vamos aguardar as investigações, né? Bom, agora o vídeo com a repercussão, né, justamente desta denúncia aí que tomou toda a imprensa do país e repercutiu, obviamente, no meio político. É evidente que tem muito mais caroço dentro desse angu do Queiroz. A sujeira virou um caso de família. É literalmente um caso de família, que atinge o patriarca, que atinge a esposa, que atinge o filho, e é preciso se investigar. O fato é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, mentiu sobre os depósitos, tentou encobrir as movimentações financeiras e mentiu também lá atrás sobre esse suposto empréstimo que teria feito ao Queiroz. Os dados não batem, os valores são diferentes. A relação do presidente e da família dele com o Queiroz é caso de polícia. Queiroz não fez tudo sozinho, não articulou tudo sozinho. Os comparsas, quem se beneficiou com o crime, também precisam pagar. A lei é para todos. Desvio de dinheiro público é roubo e é motivo para a prisão de todos os envolvidos. A denúncia sobre esses cheques depositados na conta da Michelle Bolsonaro é extremamente grave e deixa cada vez mais complexo e com um encadeamento lógico muito visível esse enredo que entrelaça o Queiroz e a família Bolsonaro. E cada vez fica mais claro que a gente pode estar diante, na realidade, de um novo PC Farias. E por isso é urgente que o Congresso Nacional responda a essas denúncias, instalando uma comissão parlamentar de inquérito para que elas sejam apuradas. É preciso saber a verdade, é preciso saber o quão intrincada é essa relação entre Queiroz e Bolsonaro e se todo esse entrelaçamento é tão próximo e tão contundente quanto ele aparenta ser. Estes novos fatos, essas informações de que ocorreram outros depósitos, outros cheques do Queiroz e sua esposa na conta da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, exigem um esclarecimento, uma explicação adequada e a investigação pelos órgãos competentes. O Brasil não merece ter que ficar convivendo com a dúvida com relação à lisura dessas pessoas que têm uma importância hoje na vida nacional. Bom, até o ex-tucano aqui, o Chico Graziano, no Twitter, falou uma coisa interessante, vou destacar aqui para vocês. Ele disse que os depósitos do Queiroz na conta da Michelle indicam um esquema financeiro torpe, inaceitável, ligado ao presidente da República. Quer dizer, assim como... Aí ele fala assim, ó, o erro do filho seria até aceitável, mas os depósitos na conta da Michelle indicam um esquema financeiro torpe, inaceitável, ligado ao presidente da República. Talvez a ponta do iceberg. É decepcionante saber que Jair Bolsonaro também foi sugado pelo mecanismo pobre país. O Chico Graziano apoiava o Bolsonaro nas redes de forma clara, inclusive contribuiu aí na época da transição, enfim, foi cotado até para integrar o governo, mas caiu a ficha e, como ressaltou o Calheiro, como ele está dizendo aqui, quer dizer, se você tinha uma coisa que era restrita ao filho, né, todo mundo ficava pensando assim, não, Bolsonaro está protegendo o filho, está protegendo o filho. Na verdade, a gente está entendendo que ele está protegendo ele mesmo, né? Está protegendo tudo que ele está fazendo aí para intervir, é PF, é PGR, é os cambal, está fazendo para proteger ele, a família, obviamente, a mulher, os filhos, porque tudo indica, tudo está encaminhado à conclusão de que realmente é um grande esquema usando o dinheiro dos gabinetes para enriquecer, tá? Então, se for confirmada a investigação, a conclusão for essa, aí não tem outro jeito, né? E muito decepcionante, mas vamos acompanhar os desdobramentos. Bom, como a gente já acabou de falar, já tem o vídeo dele, pode passar adiante, e o PSOL começou já a colher assinaturas para uma CPI da Michelle Bolsonaro. Estão chamando de CPI da Micheque. Bom, a gente sabe o que dá CPI. Gente, é isso. Encerro por aqui o nosso Gabinete de Crise desta sexta-feira, desejando aí um final de semana de muita paz, muito descanso, muita alegria para vocês, apesar de toda essa realidade frustrante, pesada que a gente vive. Mais uma vez aí, meus pêsames, o meu voto de solidariedade
as vítimas, né, as famílias dessas vítimas, desses 100 mil mortos. Realmente é uma tragédia, né? E a gente não pode aceitar isso de uma forma passiva, tá? Então, agradeço sempre a audiência de vocês, a companhia, a interação. Como eu digo sempre aqui, é preciso cada vez mais vocês curtirem, compartilharem para que o nosso canal ganhe relevância no YouTube. O algoritmo do YouTube funciona a partir dessas interações. Então, quanto mais comentários, curtidas e compartilhamentos, o algoritmo entende que precisa dar mais relevância ao canal e a gente consegue alcançar um público ainda maior que não tem acesso a esse jornalismo que a gente faz aqui na lata. Um abraço a todos e um bom final de semana. O Covid-19 está se espalhando de uma forma a